Nos últimos dias eu lancei uma pergunta que deixou muita gente em análise nas minhas redes sociais. Por que você gosta de wrestling? Não foi uma pergunta ingênua, mas eu tinha realmente o objetivo de, com o perdão da cacofonia, testar um texto de wrestling escrito há mais de 60 anos por aquele que talvez tenha sido um dos poucos autores do século passado a dedicar algum tempo para analisar as características mais marcantes do wrestling. Hoje, aqui no Rádio de Pilha Driver, que você pode se tornar membro por apenas R$ 1,99, eu, Menino Tanaka, vou apresentar a palavra de Roland Barthes, um autor que quem estuda na área da comunicação social conhece por outras coisas, mas que escreveu sobre o wrestling e respondeu a pergunta que não quer calar. Afinal, você gosta de wrestling por qual motivo? O wrestling sempre tinha algo novo. É como se fosse um filme, cada um com uma personalidade diferente. Essa conexão, crowds com lutadores. Fantástico, galera. Antes de mais nada, é importante dizer que independentemente das suas preferências, o wrestling só existe até os dias de hoje porque ele é exatamente o que os fãs querem ver. É mais ou menos a lógica para eu manter o canal. Brincadeira. Se você ouviu a minha participação no podcast do WrestleManiacos, certamente me ouviu recitando uma bela frase sobre o wrestling profissional. Com a licença dos Joões, o Aranha e o Passos, eu vou reproduzir aqui um trechinho da minha fala. Ao público, pouco importa em absoluto que o combate seja falso ou não. E ele tem toda a razão. Entrega-se à primeira virtude do espetáculo: abolir qualquer causa ou consequência. O que lhe interessa é o que se vê e não o que se crê. Essa citação vem do livro Mitologias, uma das principais obras de Roland Barthes. Este homem era um semiólogo francês que na década de 50 escreveu vários artigos para jornais e revistas falando sobre o cotidiano da sociedade francesa. Entre as análises políticas e socioculturais, Barthes arrumou um tempo para explicar o catch, o wrestling, uma febre na França naquela década, algo que não é visto com tanta força na atualidade, mas que ainda existe. Como um bom semiólogo, Barthes focava na importância dos signos. Não são os signos do zodíaco, mas os signos como atitudes, como coisas. Algo mais próximo de sinais, representações, o que são as coisas. É algo muito mais profundo e verdadeiro. Polêmica. Por exemplo, nesse mesmo livro, ele falava como as relações entre eleitor e candidato se estabeleciam nos mínimos detalhes, e como o modo de se vestir era de fundamental importância para que se criasse uma relação de confiança. Para muito além de você como candidato apresentar um programa, era necessário, e continua sendo, que você pareça alguém que realmente apresentaria esse programa. Um homem de terno e eloquente poderia ser uma pessoa considerada como inteligente, pelo menos nas aparências, pelo menos nos signos. Sem desviar do assunto, vamos pegar os signos, mas vamos sair da política e ir para o wrestling. Roland Barthes disse em Mitologias que o wrestling é o espetáculo do excesso, fundamentado nos princípios básicos de dor, derrota e justiça, os conceitos da mecânica moral que fazem a nossa sociedade funcionar e que fazem o wrestling funcionar. Ele foge da definição do wrestling como esporte e alinha mais com o espetáculo, muito por conta das origens do wrestling terem ligações com o teatro antigo. Então, um mito que cai por terra logo nas primeiras palavras do livro é de que o público foi por muito tempo iludido, que o wrestling era verdadeiro e depois eles acabaram descobrindo que não era. A história é bem diferente. O público sempre soube que não era de verdade. O grande ponto é que eles nunca ligaram para esse fato. Existem relatos de jornalistas do século XIX que já comentavam sobre como o wrestling dito verdadeiro era sem graça comparado ao wrestling dito de mentira, o pro wrestling. Barthes dizia que o wrestling era uma pantomima imediata, muito mais eficaz com relação ao público do que a pantomima teatral. E como eu sei que esse termo é meio estranho aí pra gente, eu chamei o Jeff do canal Power Bomb Brasil, que é a pessoa mais adequada do nosso meio, pra explicar o que é uma pantomima. Vai que é tua, Jeff! Valeu, menino Tanaka, e bora lá! Pantomima, que hoje virou até um gênero teatral, é um dos recursos para os atores contarem uma história, usando apenas gestos e expressões, substituindo a fala. O diferencial é que eles explicam toda a história apenas usando estes gestos, desde palavras que seriam ditas até objetos em cena. É um trabalho corporal extremamente cansativo e difícil de fazer.
muito similar à mímica, mas essa não é tão focada em contar toda a história, e sim em alguns momentos específicos. Quando você vê um ator com o rosto todo branco e algumas expressões em preto, como boca e sobrancelha, com certeza esse cara é um pantomimeiro. E se vocês querem ver algum exemplo, procurem Marcel Marceau no YouTube em qualquer lugar, para ainda ficar mais claro, ou me procure também. Agora é com você, Tanaka. Nós gostamos dessa pantomima chamada wrestling porque nós vemos a representação da dor sendo levada ao extremo. E não é simplesmente o que se faz nessa representação teatral, que tem toda uma dramatização diferente. A causa da dor é vista nos golpes duros que se aplicam dentro do ringue. E é nisso que surge a eficácia sociológica do wrestling. Você vê alguém sofrendo e vê o motivo para o sofrimento, porque é papel do lutador deixar isso muito claro com o seu selling, o que no nosso bom português pode ser chamado de vendagem ou, para os mais clássicos, registro. A ênfase no registro dos golpes é a mesma dada pelas máscaras e coturnos nas apresentações clássicas. Esses elementos tinham a função de fornecer uma explicação suficientemente visível de que existia uma necessidade. A máscara ditava o tom feliz ou trágico do espetáculo, assim como o lutador vendendo os golpes é um exagero que surge para demonstrar que não se tem vergonha da dor, porque esse é o real objetivo do espetáculo. Não que o público seja sádico, mas apenas eles são apreciadores das representações. É basicamente a ideia de não gostar de ver alguém sofrer pessoalmente, mas a mesma cena não ter tanto impacto se ela acontece num filme. Diferentemente de qualquer outro tipo de esporte, como por exemplo o judô, o boxe, a derrota tem que ser valorizada diante dos olhos. Toda a impotência do derrotado precisa ser expressada para a contemplação do público como uma representação que atinge o momento de maior intensidade de um fato. No judô, se você cai e perde, você rapidamente gira o corpo, se levanta e tenta amenizar os efeitos humilhantes de ser derrotado. Nos esportes, como um todo, a derrota é um resultado, só que no espetáculo do wrestling é um processo exibitório que remonta aos antigos mitos do sofrimento e da humilhação pública. A função de um lutador de wrestling não é ganhar, mas executar perfeitamente os gestos que se esperam dele. É isso que o público quer e é isso que o público gosta de ver. Acho que o que eu mais curto no Pro Wrestling, que me faz ficar cativado e tal, são as storylines. Tipo, os combates em si, história de tudo. O espetáculo em si, as histórias são boas, os personagens, né? Uma das respostas que eu mais recebi foi falando sobre as histórias. E isso faz total sentido se nós analisarmos a ideia do Roland Barthes. Em esportes como boxe e MMA, não existe uma história. A luta vai rolando até o ponto em que acontece um final seco, que é um último golpe que pontua a conclusão daquela demonstração. O ritmo do wrestling, por outro lado, é exatamente o ritmo de um espetáculo. Vai escalando, 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 chega ao clímax e existe uma brincadeira com as nossas emoções nesse meio desse espetáculo. Quem nunca teve um mini ataque cardíaco com uma near fall muito próxima, com um lutador que no último milionésimo de segundo conseguiu levantar o ombro e escapar daquela derrota que parecia inevitável? Nos esportes, você é responsável pelo seu destino e pela história que se constrói dentro do ringue. No wrestling, alguém faz isso por você para obter um melhor resultado diante do público. E os responsáveis por escrever o destino dos lutadores sabem que desde que o mundo é mundo, como a filosofia bem mostra, a principal batalha existente é entre o bem e o mal, com as suas representações e signos variando no decorrer da história. Quando Barthes fala em justiça, ele trabalha com a ideia de que a principal história contada dentro do ringue é a de ver alguém arrogante ou chato se dando mal para alguém que segue as regras um pouco mais à risca. Ou não. Um ponto que eu achei importante dele destacar é que não é simplesmente uma batalha de alguém que só faz as coisas boas contra alguém que só faz coisas ruins. Isso fica ao critério do público. O que faz nós gostarmos de ver essas batalhas do wrestling é a sensação de justiça. Se o seu preferido foi prejudicado, não importa que ele ignore as frágeis regras do wrestling, mas o que importa é que ele faça aquele que não é o seu preferido encontrar o triste destino da derrota, da tristeza, do sofrimento. Como sociedade, nós ainda temos muito do olho por olho, dente por dente. Era assim na década de 50, que foi quando Barthes escreveu esse texto, e continua sendo assim hoje. O wrestling é um pouco da nossa sede de justiça
justiça em todos os âmbitos, sendo saciada através de uma representação artística. Bartz dizia que o wrestling não podia ser muito correto, ou seja, uma pessoa boa enfrentando outra pessoa boa para apresentar um espetáculo técnico cortês, porque o mal é o clima natural do wrestling. Nós que somos fãs não seríamos fãs se não houvessem os personagens que são capazes de mexer com os nossos sentimentos e de provocar reações. Mesmo os grandes combates de hoje em dia, na que é a melhor era técnica do wrestling, ainda estão baseados em alguma história que faz com que o público fique vidrado. E não necessariamente precisa ser do bem contra o mal, mas precisa haver a construção e o desenvolvimento de uma história para que no final da noite nós tenhamos o espetáculo que queríamos. Nós gostamos do wrestling porque ele representa os nossos melhores desejos, mesmo que seja só uma representação. Nós queremos ver aquele homem negro sendo campeão mundial, aplaudido por 80 mil pessoas. Nós queremos ver ele brilhar e queremos que acima da dor e da derrota exista justiça. Nós queremos ver aquilo que por vezes a vida real, como muitos dizem, não pode nos proporcionar. Nós gostamos do wrestling porque o mundo do espetáculo é muito melhor do que o nosso e porque eles brigam e batalham diariamente pela nossa felicidade. Eu gosto de wrestling, porque é como se cada luta fosse uma peça. Você tem algumas lutas focadas num underdog tentando vencer um gigante imbatível, um campeão do povo tentando vencer um cara malvado. Muito bem, pessoal, fim de papo por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu trouxe um pouco desse autor aí, um autor que eu conheci através de um professor meu, e realmente é um autor muito interessante. O Roland Barthes tem esse livro que está disponível aí na descrição. Se você estiver na plataforma Spotify, Deezer, eu creio que tem como deixar disponível aqui, mas se não conseguir, vai ter um link clicável lá no YouTube. E se você estiver no YouTube, aproveite para ir aí no botão Seja Membro, conhecer os nossos planos. Tem planos muito interessantes que você vai ter acesso a conteúdo desse tipo, conteúdo exclusivo que não vai chegar aqui ao canal, mas você vai ter acesso a uma gama de conteúdo de wrestling que vai agregar ao seu conhecimento dessa arte, desse espetáculo, desse esporte, como quer que você queira chamar, tá certo? Eu vou voltar com as histórias. Eu falei sobre o Jack Veneno, em breve tá vindo Jack Veneno aí. Vem muita história muito bacana aí nessa segunda temporada, nenhuma do wrestling japonês, mas tem muita história assim que vocês vão gostar bastante, tá certo? Tchau, tchau galera, fui!